Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a guia turística Sâmia Cury. Ela nos fala aí sobre a pandemia do novo coronavírus lá na França, do outro lado do oceano. Né, Luciano? Bom dia. Samaia, tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp e obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Bom dia, Sâmia. Sâmia, como é que tá a situação aí? Fala um pouco pra gente aí. Ai, tá um alívio. Aqui a gente está vivendo diferente de vocês, porque eu acompanho vocês aí também. Nós passamos 55 dias confinados, reclusos, mesmo sem poder sair de casa. A gente só podia sair de casa se fosse para ir no supermercado ou no hospital. Então, e se saísse de casa, a gente pagava multa de 135 euros. E se fosse reincidente, teria que pagar cerca de 1.500 euros. Então, o nosso confinamento foi total. Então, hoje a gente está podendo ter um pouco mais de liberdade por conta desse confinamento que foi bem sucedido, vamos dizer assim. Então, as escolas aqui já reabriram desde 11 de maio, as crianças já estão estudando. E nós já estamos podendo sair de casa também, desde 11 de maio. E o uso de máscaras só é obrigatório nos transportes públicos e em locais fechados. Na rua a gente pode ficar sem máscara. Sami, e sobre o funcionamento do comércio? Também já está tudo liberado normal ou é como o Brasil, Sim. com horas limitadas, né? Com 40%? Como que está a situação aí? Não, hoje sim, mas foi gradativo, né? Dia 11 de maio abriram as escolas, dia 21 de junho, se não me engano, abriram os restaurantes somente nos terraços, nas áreas externas, e tem mais ou menos umas 2 ou 3 semanas acho que 2 semanas que abriram os restaurantes nas áreas internas. Então foi tudo gradativo e tudo normatizado, vamos dizer assim. Cada comerciante tem que levar em consideração, por exemplo, salão de cabeleireiros teve que adequar o seu espaço para receber os clientes e limitar a entrada de clientes. Nas lojas também, qualquer tipo de loja, é limitado a entrada das pessoas. Alguns têm que ficar aguardando fora, enquanto poucas pessoas entram, e todos de máscara, é obrigatório. E cada loja tem o serviço do álcool gel hidroalcoólico e o álcool gel, né? E a máscara. Então, alguns lojistas até disponibilizam. Se você não tiver, eles te disponibilizam. Mas, normalmente, todo mundo já tem a sua máscara. Então, e nos restaurantes também, vocês sabem que aqui em Paris tudo é pequenininho. Então, os bistrôs, os restaurantes, eles estão tendo que se adequar e ao invés das mesinhas pequenininhas super perto uma das outras, agora está tendo que manter a distância de pelo menos 2 metros entre uma mesa e outra. Que lições você acha que um país como a França, por exemplo, pode passar para o Brasil nesse momento aí de pandemia, né? Quer dizer, você falou que vocês ficaram fechados 55 dias aí com multa para sair. E aí, graças a esse isolamento forte que aconteceu aí durante quase 2 meses, vocês já estão retomando as atividades, né? Como é que você avalia a situação do Brasil vendo de fora, assim? Sim, inclusive as fronteiras aqui entre a Europa já foram abertas, né? Semana passada eu fui para Annecy e para a Suíça, já com alguns clientes, porque meu trabalho aqui parou, né? Então já pude semana passada. Eu acho assim que o governo foi fundamental aqui. Por quê? Porque ele fazia uma ajuda de custo para as pessoas. Então as pessoas puderam ficar em casa porque elas recebiam, quem era trabalhador assalariado, continuou recebendo 70% do seu salário. E eu, que sou microempresa, recebia uma ajuda de custo do governo. Por exemplo, o que eu ganhei em março do ano passado, eu ganhei do governo em março desse ano. Então, se não fosse a ajuda do governo, eu não sei como seria esse confinamento. Eu ia morrer de fome.
e sem trabalho também, porque eu trabalho com os turistas brasileiros. Então, sem turista. Então, foi fundamental o apoio do governo nesse sentido financeiro, para que a gente pudesse ficar trancado em casa tranquilo. Coisa que eu não sei como é que está aí no Brasil. Eu acredito que somente o valor que o governo está ajudando, que nem está dando para todo mundo, não é suficiente para a pessoa se manter, né? Porque o dinheiro que o governo ajudou as pessoas aqui realmente deu para se manter nesses 55 dias de confinamento. Então, eu acho que o apoio do governo foi fundamental aqui na França, e se o governo brasileiro tivesse as mesmas condições de apoio à população, eu tenho certeza que todos ficariam em casa, né? Hoje, a classe média alta é que está em casa, né? Mas o pobre trabalhador, assalariado, ele está tendo que ir trabalhar, tadinho. Então, está sujeito à doença. E aí, enquanto não parar de circular o vírus, não vai parar, né? Porque aqui ele parou de circular, porque não tinha ninguém na rua. Então, o vírus, né, foi gradativamente parando de circular. E no Brasil ele continua circulando porque as pessoas estão nas ruas. Então, é fundamental, eu acho que o apoio foi fundamental, está sendo, porque eu, como guia de turismo, eu ainda estou recebendo o apoio do governo, porque as fronteiras estão fechadas para os brasileiros, então eu não tenho trabalho. E o governo, eu informei o governo que eu sou guia exclusiva de brasileiros. Então ele continua me ajudando. Até dezembro eu vou receber essa ajuda. Quanto ao atendimento médico, né? Como é que funciona para os franceses e moradores do país, né? É necessário pagar pelos testes da Covid-19? Não. Para os franceses, não. Na realidade, todo esse sistema do Covid é uma etapa para não sobrecarregar os hospitais. No caso, se você sentiu os sintomas, você liga para o SAMU e vem os paramédicos, eles fazem o exame e se você tiver em estado grave, aí sim você é encaminhado para o hospital. Mas se você tiver condições de permanecer em casa, você é medicado e você permanece em casa. Mas isso não tem custo nenhum para os franceses. Embora a saúde aqui, normalmente, 70% gratuita e 30% nós pagamos. E aí a gente paga uma espécie de plano de saúde para cobrir esses 30% que nós temos que pagar. Mas no caso da pandemia, do Covid, é 100% pago pelo governo. Você falou aí que atende exclusivamente brasileiros aí na França, aí em Paris, né? Quando é que as suas atividades vai depender do governo, da liberação, né? Do governo francês e do governo brasileiro. Quando é que você acredita que a gente vai ter aí, você vai voltar a trabalhar com turistas brasileiros aí em Paris? Olha, a princípio, antes da União Europeia fechar as fronteiras para os brasileiros, os americanos, os russos e tudo mais, eu estava marcando com os clientes para outubro. Mas agora eu já estou remarcando todo mundo para março, porque eu acredito que em março aí no Brasil as coisas já vão estar mais calmas e é uma expectativa que a gente tem, uma esperança, porque afinal de contas a União Europeia, de 3 em 3 semanas, ela está revendo os países que vão poder entrar. Claro que todos os países que fazem parte da União Europeia, eles têm uma autonomia para permitir ou não. Ou seja, a União Europeia, ela disse, esses são os países que não poderão entrar. Mas se você quiser deixar que eles entrem, você tem autonomia. Mas a França, ela acatou a decisão da União Europeia. Então, hoje, os brasileiros não podem entrar. Mas de 3 em 3 semanas, essa decisão vai ser revista. E aí eu estou na expectativa de que as coisas aí no Brasil melhorem, né, para que as pessoas venham para cá e eu possa voltar a trabalhar normalmente. Como é que está a visão aí dos europeus, principalmente dos franceses, em relação à situação aqui, as atitudes que estão sendo tomadas? O que você pode falar aí, sua visão de fora aí, em relação ao que chega aí para vocês do que está acontecendo aqui no Brasil nesse momento de pandemia? Olha, as notícias que chegam do Brasil não são muito boas, tanto a nível político quanto a nível do Covid, propriamente dito. Eu sou de Manaus,
e vocês sabem que Manaus foi uma cidade muito atingida pelo Covid, e aí passou aqui o cemitério que a prefeitura fez, com todas aquelas covas, então, assim, o pessoal está horrorizado aqui. Quando eu passo por alguma loja, por algum lugar, que eu faço questão de, quando falo francês, deixar um pouco de sotaque para me perguntarem de onde eu sou e eu falar que eu sou do Brasil. E aí, onde eu passo, as pessoas, de onde você é? Do Brasil. Ai, mas puxa, lá tá complicado, hein? E o governo também não ajuda. Eu falo, tá complicado. Realmente, vamos ter fé que vai melhorar. Eles falam, poxa, mas a gente espera também que melhore. Mas, assim, tá um caso... Todos que me olham falam, puxa, que pena, sabe? Eles estão com pena da gente, de o Brasil estar nessa situação. Assim, então, na expectativa, se a gente vai conseguir sair, né, aí no Brasil dessa situação, mas principalmente eles falam muito do governo, tipo, mas esse presidente é meio louco de vocês, essas condições que ele impõe e tudo, acha que é uma gripe, e não é. Eu falei, realmente está complicada a administração pública no Brasil. Então, eles têm um pouco de pena da gente. Voltando a falar de Paris, você falou que as pessoas estão retomando as atividades, já está normal aí? O que ainda está de quarentena? O que ainda está se tomando cuidado? Não, já está normal, graças a Deus. Assim, o que não está normal são as precauções. As lojas que você tem que deixar poucas pessoas entrarem, dependendo do tamanho da loja. E aí as pessoas têm que usar máscara obrigatoriamente. Dentro do Uber, dentro do táxi, tem que usar máscara. Os motoristas colocaram uma peça de vidro e de acrílico entre o banco do passageiro e o banco do motorista. Shopping center está funcionando normal, mas todo mundo de máscara. Restaurantes, todo mundo de máscara. Eu tive lá na Suíça semana passada, no hotel onde eu fiquei, achei muito interessante. Você tem um percurso de ida e um percurso de volta. No elevador só pode, no máximo, 2 pessoas, sempre de máscara. E o café da manhã, quando você faz o check-in, já tem um horário que você vai tomar o café. Então, 7 horas da manhã. E tem um limite até 7h30 da manhã. Por quê? Porque depois vai vir outra leva de hóspedes para comer em outro horário. Então, achei muito legal. Não sei como é que está sendo aí no Brasil, mas aqui eu achei muito legal isso nos hotéis. E nas áreas externas não é preciso usar máscara. Claro, é recomendável, mas o governo não está obrigando. Obrigatório mesmo só nos transportes públicos, nos ônibus, no metrô, nos trens. O trem, que eu fui de trem para a Suíça, a viagem inteira, 4 horas, com a máscara, sempre, de vez em quando passando fiscal, para ver se você estava de máscara. Não pode mais comer nas áreas comuns do trem, você tem que trazer a comida e comer na sua mesa. Então, pequenas mudanças, mas que acabam fazendo um efeito, né? Acaba contendo um pouco o vírus. Tá certo, a gente gostaria de agradecer a Sâmia Curi, que é guia turístico lá em Paris, né? Paris, que já está aí saindo do isolamento. Muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Eu que agradeço. Tudo de bom aí para vocês. Estou na torcida para que em breve vocês estejam aqui com a gente. Amém. Obrigada, Sam. Tenha um bom dia.